Seja bem-vinda, seja todos bem-vindos. Segundou aqui, segundou aí? Então seja muito bem-vinda, que hoje eu tô com um tema transformador para tua vida, para tua casa. Já vai compartilhando essa live, já vai compartilhando. Se você tá aqui pelo Instagram, já se inscreva aqui no Instagram, já vai me seguindo aqui no Insta. Me ajuda a te ajudar. Se você está vendo pelo YouTube, por favor, se inscreva aqui no YouTube. Compartilhe aqui os meus vídeos do YouTube. Tem muito conteúdo terapêutico. Tem muito conteúdo terapêutico para tua vida, para o teu coração. Se você tá aqui pela primeira vez, Keila Fonseca, se você tá pela primeira vez, seja muito bem-vinda. Eu sou a Ana Munhoz, terapeuta cristã, psicanalista clínica, mentora de mulheres. E saiba que é um prazer compartilhar desse conteúdo poderoso para você. Então, se você tá aqui pela primeira vez, já vai me seguindo aqui pelo YouTube, faça sua inscrição aqui no YouTube, já aperta aí o sininho para que você não perca nenhum conteúdo que é preparado com muita presença de Deus, com muito amor para ajudar você, para ajudar a tua vida. E eu tenho me deparado com diversos testemunhos de cura, de transformação. E são mulheres que simplesmente assistem os meus vídeos. Não fizeram sessão, não fizeram mentoria, mas assistem os meus vídeos e o Espírito Santo de Deus já tem agido, já tem transformado. Amém? Então hoje eu também trouxe mais um conteúdo poderosíssimo que as meninas preciosas do grupo votaram. Então o conteúdo que foi mais votado eu trouxe para falar aqui hoje. E se você ainda não faz parte do meu grupo devocional terapêutico, participe lá do grupo, tem enquete, tem muita coisa boa lá acontecendo. Participe do grupo, não perca a oportunidade, tá bom? Meninas, eu sei que muitas das vezes você tem feridas, você tem traumas e muitas coisas que você não consegue conversar com uma amiga, com uma vizinha, não consegue desabafar, não é mesmo? Então hoje eu trouxe um tema transformador. Um tema muito bom. Eu vou conversando aqui e vou conversando aqui com você, tá? Então hoje eu trouxe um tema muito transformador para tua vida, para o teu coração, né? Mas antes, eu quero orar. Eu quero orar para que o Espírito Santo de Deus venha fazer parte desse momento, né? Venha fazer parte desse encontro. Porque não é só uma live, né? Mas é um encontro de vidas, de almas. É um encontro de preciosas. Amém? Então vamos lá. Seja muito bem-vinda. Todas que forem entrando, fica aqui comigo. Se você não é inscrita no canal do YouTube, se inscreve no meu canal do YouTube, Ana Munhoz, terapeuta cristã. Se você não me segue aqui no Instagram, já coloca aí pra me seguir, porque todos os dias, né? Nosso encontro está marcado. Às 8 horas, nosso encontro está marcado, tá? Pega lá seu cafezinho pra você tomar. Pega teu café, o meu tá aqui, ó. Pega o teu cafezinho, pega a tua caderneta pra você anotar algumas coisas. Porque é um tempo de transformação, é um tempo de mudança, não é mesmo? Então, hoje eu quero falar com você, que foi o tema mais votado, né? Foi o tema mais votado lá do grupo. Identificando prisões emocionais. É forte, né? Vamos orar? Feche teus olhos. Pai querido e Pai amado, eu entrego este momento em tuas mãos. Senhor, traga cura, traga provisão, traga transformação, traga clareza para cada uma dessas vidas que acessar esse vídeo. Em nome de Cristo Jesus, Pai. Tira todo o peso, tira todo o excesso. Em nome de Jesus. E livra essa vida de todas as cadeias, de todas as prisões emocionais. Em nome de Jesus, vem Espírito Santo. Vem Espírito Santo, fala ao nosso coração. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Glórias, aleluias. Querida, muitas vezes carregamos pesos que não percebemos, não é verdade? São sentimentos, são traumas, crenças
que nos mantém presas, impedindo-nos de viver a plenitude de Deus, né? Impedindo-nos de viver a plenitude que Deus deseja, né, para cada uma de nós. Não é verdade? E essas prisões emocionais podem se manifestar de diversas formas. As prisões emocionais, elas podem se manifestar através do medo, da vergonha, da culpa, dos ressentimentos, né? E até mesmo a necessidade constante de aprovação. Tudo isso são prisões emocionais, né? E o que a gente precisa? A gente precisa identificá-las. E o primeiro passo para a liberdade é identificá-la. Você precisa identificar qual é a prisão emocional que está te aprisionando, que está te impedindo de viver a plenitude que Deus tem para você. Essa prisão do medo, da aprovação, né? Você precisa identificar da vergonha. Porque quando você identifica, é o primeiro passo para a liberdade. Por quê? Porque a gente não vence aquilo que nós não reconhecemos. E uma das características dessa prisão é que muitas vezes elas são invisíveis. Elas são invisíveis. Você consegue ver o medo? Você consegue ver a vergonha de alguém? Você consegue ver a necessidade de aprovação? Não. Essas prisões, elas têm características invisíveis aos nossos olhos, mas profundamente elas são o quê? Impactantes. Elas te neutralizam, elas te paralisam. E podem surgir de experiências dolorosas do seu passado, palavras ditas por pessoas importantes e até de expectativas frustradas. E um exemplo bíblico é o do rei Saul, que embora tivesse posição e poder, era prisioneiro da sua insegurança e da sua inveja. O rei Saul, ele tinha posição, ele tinha poder, mas ele era refém da insegurança dele e da inveja que tinha enraizado dentro dele. E assim não só com o rei Saul. Será que você também está paralisada? Será que você não executou os sonhos da sua vida por estar presa a essa prisão de insegurança? A sua necessidade de controle, de medo, de perder o trono e levantar, agir de forma destrutiva, tanto para si quanto para os outros. Assim como Saul, é possível viver aprisionada sem querer perceber a origem dessa prisão. Será que você não quer entender ou perceber o que tem te aprisionado? Em 1 Samuel, capítulo 18, do 6 ao 11, dá para você se aprofundar mais nessa história do rei Saul. Eu espero que eu não esteja aqui falando com pessoas que sejam igual ao rei Saul, que estão prisionadas dentro de si mesmo, a esses padrões emocionais que aos olhos humanos a gente não consegue enxergar, mas elas não estão impedindo você de vencer, está te impedindo de você viver a plenitude de Deus. Essas prisões emocionais também se alimentam de pensamentos e crenças distorcidas. Frases como, eu nunca serei bom o suficiente, eu sempre serei rejeitada, é o que eu mais escuto no meu consultório virtual, nos meus atendimentos. Eu sou rejeitada, eu não sou muito boa, Ana, eu não tenho coragem, eu preciso agradar todo mundo para ser amado. Isso tudo são correntes invisíveis que nos amarram a um ciclo de dor e de frustração. Será que hoje, nessa segunda-feira linda, abençoada, você está frustrada?
Você está nesse ciclo de dor? Deixa aqui pra mim nos comentários. Será que você, assim como muitas e milhares de mulheres, estão aprisionadas pelo medo, pela vergonha, pelo eu preciso agradar todo mundo? Em Romanos 12, 2, Paulo nos instrui: transforme-se pela renovação da sua mente. Transforma-se pela renovação da sua mente. Eu tinha até colocado aqui na bio do meu Instagram, eu mudei. Mas transforma-se pela renovação da sua mente. Será que a tua mente, ela está tão aprisionada que você não consegue dar um passo sem consultar a outra, sem consultar o outro? Porque a sua insegurança tomou conta da sua vida, tomou conta da sua mente. Então transforma-se pela renovação da sua mente. Hoje o Senhor convida a mim e convida você a transformar-se pela renovação da mente. E essa renovação é essencial para quebrar as mentiras que nos mantêm cativos e substituir essas crenças pelo que Deus diz sobre o que nós somos. Pelo que Deus diz sobre quem você é. É uma maneira prática de identificar prisões emocionais. Você precisa observar os padrões em suas reações, em seu comportamento. Você se sente paralisada diante de uma crítica? Agora eu quero falar com você aqui, ó. Você se sente paralisada diante de uma crítica? Eu não me sinto paralisada diante de uma crítica. Será que você evita se aproximar das pessoas por medo de ser rejeitada por elas? Será que você se sente... voltando um pouquinho aqui antes de eu ir para o próximo item. Será que você sente medo de ser rejeitado por pessoas? Gente, Jesus curava, Jesus ensinava. Jesus, ele foi o maior psicólogo dos psicólogos. E quando ele estava lá na cruz, quem foram as pessoas que estavam ali aos pés de Jesus? Além da mãe dele, Maria Madalena, foram poucas pessoas. E olha que ele restaurava, a hora que ele curava. Olha que Jesus fazia e acontecia e faz até hoje. Mas aos pés de Jesus dava para contar quantas pessoas estavam ali perto dele. E você aí com medo de ser rejeitada pela pessoa. Você aí com medo do que a pessoa vai falar. Você tem medo do que os outros vão falar. Gente, se eu tivesse medo do que os outros falam, eu não estava aqui hoje ajudando você a sair dessa prisão emocional. Se eu tivesse medo da reação do outro, se eu tivesse medo do que o outro pensa a meu respeito, hoje eu não estaria aqui, te ajudando a sair dessa gaiola, te ajudando a sair dessa prisão emocional. Então, assim como Jesus, assim como eu, se liberta. Hoje eu estou te convidando à libertação. Se liberta dessa prisão emocional, desses padrões. Ah, mas se eu fizer dessa forma, ela vai falar de mim. Deixa que fale. É sobre ela, é sobre a mente dela, é sobre as doenças do psique dela. Não é sobre você. Você precisa estar curada. Você precisa estar restaurada. Você precisa estar bem para enfrentar os desafios que a vida te propõe. E não são poucos. Como eu falei no outro vídeo, a vida nos oferece muitos sepulcros, mas também não é feita só de sepulcro. Mas será que você está bem para viver uma mente? Será que você está bem com a mente sã para viver bem? Querida, esses padrões são sinais de que algo no nosso interior precisa ser tratada. Deus nos convida a sondar o nosso coração. Abra tua Bíblia no Salmo 139, no versículo 23 ao 24. Nos ensina. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Nós temos que preocupar-nos com o que Deus pensa ao nosso respeito. Vai para o Salmo 139. Quando você fala para o Senhor, Senhor, sonda-me.
sonda-me o pensamento, sonda a minha vida, sonda a minha alma. Você ainda continua preocupando-se com o que a outra diz? Querida, me deparo com pessoas tão, mas tão invejosas, tão mesquinhas de si, tão egoísta. Elas querem que o mundo vire ao redor dela. Que quando elas recebem uma palavra torpe, uma palavra grosseira, elas se sentem vítima, se vitimiza. Essa é a palavra. Ela se vitimiza. Querida, uma coisa que eu tenho aprendido. A pessoa pode falar ao teu respeito o que ela quiser. Se te magoar, se te ferir, você perdoa. Perdoa. Mas você não é obrigada mais a trazer essa pessoa pra tua vida, a andar junto. Mas perdoa, libera ela, liberta essa vida. Mas perdoa, porque automaticamente essa restauração, esse perdão vai ser pra você. Então faça todos os dias o Salmo 139, versículo 23, 24. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Quando o Senhor conhece o teu coração, quando o Senhor te sonda, você precisa se libertar das prisões emocionais. Identificar essas prisões requer humildade e disposição para confrontar verdades difíceis. Eu conheço pessoas tão orgulhosas, mas tão orgulhosas, que elas não são capazes de retroceder. Elas não são capazes de pedir perdão. Elas não são capazes de reconhecer o erro. Porque o orgulho aprisionou ela. O orgulho agrudou de uma tal forma que elas estão aprisionadas no orgulho. Porque para você conseguir identificar as prisões, requer humildade e disposição para confrontar verdades difíceis. Tem gente que não aguenta ouvir verdades. Que já, ai meu Deus, ai o mundo acabou. Que é isso, preciosas? Deus nos fez fortes. Deus nos fez mulheres vitoriosas. Que é isso? Que qualquer palavra torpe, que qualquer coisa que você não tá de acordo já te derruba, já te frustra. Que é isso? Sai desse lugar de coitadinha, sai desse lugar. Porque não é fácil admitir que estamos presos a algo, mas essa honestidade, ela é libertadora. Reconhecer as nossas limitações e vulnerabilidade é o primeiro passo para buscar a ajuda de Deus. Ele promete nos libertar de todas as correntes que nos prendem. E lá em João, no capítulo 8, no versículo 36, Jesus declara: se o Filho os liberta, você de fato serão livres. Se o Filho vos liberta, vocês de fato serão livres. Tem religiões adoecendo vidas. Gente, tem religiões que adoecem vida, a pessoa tá toda doente. Porque veio de um padrão emocional totalmente errado. A pessoa tá toda doente, mas você olha, você vê, você tem que pedir a presença do Espírito Santo para ir lá de encontro com aquela vida, para curar a mente dela, para libertar daquela prisão da religião. Tem religiões que adoecem a pessoa, gente. Eu tenho vivido e visto pessoas que estão adoecidas por causa da religião. E hoje eu quero falar pra você que o único que cura, que o único que liberta é Jesus Cristo. Que o único que sara, que o único que vai te libertar não é a religião. Mas é a fé em Deus. Ele promete nos libertar de todas as correntes que nos prendem. E essa liberdade não é apenas espiritual, mas também é a liberdade emocional. Permitindo-nos viver sem pesos que antes você e eu carregávamos. E além disso, é importante entender que Deus não apenas nos liberta, mas também nos fortalece para que retornemos às mesmas, para que você e eu não retornemos às mesmas prisões. Então o Senhor nos liberta, o Senhor nos fortalece para que você não volte àquele lugar do cativeiro. Ele nos dá ferramentas como a oração, leitura da palavra. Gente, eu tinha um grupo de leitura da palavra que dava até desânimo. Era 1, 2, 3 que lia a palavra.
Ninguém se manifestava. Mas isso não é sobre a pessoa, é sobre o que está enraizado ali, que não permite a pessoa ler as escrituras, não permite a pessoa viver de uma forma diferente. Gente, se o que você está vivendo, está praticando, está te levando para a cova, muda a rota. Muda a rota. Eu conheço meninas que trocaram emprego e hoje em dia tá o brilho do Espírito Santo na pessoa, parece outra pessoa. Por quê? Porque o ambiente estava adoecendo ela. Talvez o mesmo ambiente que te adoece não é o mesmo que me adoece. Muda a rota da sua vida, ó. Enquanto você tá respirando, tem vida aí. Tá te adoecendo? Muda a rota. Ai, mas o que os outros vão falar? Os outros são só os outros. Você não pode passar uma vida frustrada, entristecida, ferida, machucada por causa dos outros. Além disso, é importante entender que Deus não apenas nos liberta, mas também nos fortalece. E a ferramenta é essa, é a oração, é a leitura da palavra, é a comunhão. Se a tua igreja não te ensina sobre isso, muda a religião, muda a igreja. Se tá te adoecendo, aquele grupo de amigos tá te adoecendo, muda enquanto é tempo. Porque senão o teu medo, o que vão pensar, o que vão falar, eles vão estar ali em volta de você, no seu sepulcro, em volta do teu caixão. Simplesmente vá em paz. E você ficou paralisada, doente mentalmente? Eu conheço vidas, mulheres que estão adoecidas por padrões que impuseram para elas seguir, e elas acham que tem que seguir aquilo até morrer. E elas estão ficando podres por dentro. Essa é a palavra, é forte, né? É forte. Se não aguenta, gente, muda o vídeo. É forte. Mas tem mulheres que estão toda empodrecida por dentro. Porque colocaram aquele padrão para elas seguirem e elas são tapadas. Tem uma viseira aqui, ó. Que elas não conseguem olhar nem pra esquerda nem pra direita. E tem que seguir aquilo. Só que a vida Deus deu pra você. A vida é tua, preciosa. Acorda, acorda. O inimigo, ele pode tentar nos convencer de que nunca mudaremos, ou de que nossa prisão é permanente. Mas a verdade de Deus nos diz que em Cristo somos mais que vencedora. Somos novas criaturas. Por mais que o inimigo vai falar pra você, não muda não, você não vai conseguir, você não vai romper, você não vai entender. Vai para 2 Coríntios, a tua igreja abre a Bíblia. Igreja que não tá pautada dentro da Bíblia tem alguma coisa de errado. Cadê tua igreja? Abre a Bíblia, porque a Bíblia traz cura. A Bíblia traz transformação. Abre lá, 2 Coríntios 5,17. Em Cristo somos nova criatura. Ao identificar as prisões emocionais, também descobrimos que Deus usa até mesmo as nossas lutas para nos ensinar, para nos moldar. Tá passando por luta aí, irmã? Será que você não tá aprendendo ainda? Será que é luta atrás de luta? Deus está usando essa luta para te ensinar algo. Será que você não tá aprendendo ainda? O que antes nos aprisionava pode se tornar uma plataforma para encorajar outros a buscarem a liberdade. E é por isso que eu tô aqui. Tudo que me aprisionava, tudo que me paralisava, hoje eu uso para ajudar outras pessoas, a encorajar outras vidas. E como Paulo escreveu em 2 Coríntios 12:10, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Deus usa nossas fraquezas para mostrar a sua força e nos levar a um lugar de vitória. Então, Deus usa a sua fraqueza para mostrar a tua força. E levar a um lugar de vitória. E por fim, a identificação dessas prisões é um ato de coragem e fé. É reconhecer que não fomos chamados para viver em cativeiro, mas para experimentar a liberdade que é em Cristo. A cada corrente quebrada, nos aproximamos mais do propósito de Deus para a nossa vida, caminhando em sua paz e alegria. Será que as correntes da sua vida estão sendo quebradas?
E hoje, então, nós somos convidados a quebrar os laços com o poder do nome de Jesus. Porque é só esse nome que tem poder. Se você está invocando ou chamando qualquer outro nome, sinto muito. Sinto muito te falar. É só o nome de Jesus que tem um poder de transformar o cativeiro que você está vivendo. É só esse nome, do poder do nome de Jesus, que tem o poder de transformar tudo que está te aprisionando. E os laços emocionais e espirituais muitas vezes nos prendem, impedindo-nos de avançar na vida e de experimentar a liberdade que Deus já deseja para cada uma de nós. E esses laços podem ser formados por relacionamentos tóxicos. Será que você está vivendo um relacionamento tóxicos? Por padrões de pecado ou até mesmo pactos inconscientes feitos em momentos de desespero. Será que no seu desespero você fez algum impacto aí? No entanto, a boa notícia é que nenhum desses laços é mais forte do que o poder do nome de Jesus. Esse é o único nome que tem poder. Se você conheceu ou te impuser outro nome, muda a rota. Muda agora, enquanto ainda você está respirando. Enquanto ainda tem vida aí. Porque ele tem autoridade para quebrar toda a corrente que nos aprisiona. E ele tem autoridade para nos conduzir a uma verdade libertadora. O nome de Jesus é uma arma poderosa contra toda tentativa que quer nos escravizar. Contra tudo aquilo que te escraviza. E quando enfrentamos situações que parecem inquebráveis, podemos nos lembrar das palavras de Filipenses capítulo 2, versículo do 9 ao 10, que diz assim para mim e para você. Pelo que também Deus exaltou soberanamente e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus e na terra e debaixo da terra. Você está dobrando seu joelho para outro nome? Sinto muito te falar, mas você está sendo enganada, aprisionada, paralisada e está adoecendo-se. Você está automaticamente, você está empodrecendo por dentro. Porque você não teve a certeza e ninguém te deu essa certeza que eu estou te dando agora, que é só o nome de Jesus que cura, que liberta e que transforma. Quebra laços, quebra prisões. Então, quebrar laços, no entanto, começa com o reconhecimento de que ele existe. E muitas vezes esses laços são mantidos por hábitos, pensamento ou pessoas que, embora pareçam inofensivas, têm um impacto destrutivo em sua vida. Sabe, pessoas que parecem inofensivas? Ah, não, ela não teria coragem. Ah, não, imagina. Elas têm um impacto grandioso de destruir você, de destruir a sua vida. Por exemplo, manter um relacionamento baseado em manipulação ou medo pode criar uma dependência emocional que nos impede de crescer. Olha em sua volta. Dá uma olhadinha em sua volta. Que tipo de relacionamentos que você está mantendo perto de você? Se você está alimentando pensamentos de autodesvalorização, isso fortalece também laços que te afastam da identidade que Deus te deu. E o primeiro passo para romper esses laços é identificá-lo e confessá-los a Deus, pedindo a sua intervenção. A oração é uma ferramenta essencial nesse processo. Mas se você estiver também orando errado para a pessoa errada, sinto muito te dizer, você vai continuar aprisionada. Você vai continuar doente. Então a verdade nos liberta. E aqui eu falo com todos os tipos de mulheres. Aqui eu falo com todas as pessoas que estão vivendo um tempo de prisão emocional. Jesus nos ensinou em João 14, do 13 ao 14, que diz assim, em João capítulo 14, do versículo 13 ao 14, que diz assim: e tudo o que pedirem em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. E o que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Essa promessa nos encoraja a clamar com confiança, sabendo que Ele está atento a nossas súplicas e disposto a nos libertar.
E além da oração, é crucial romper com comportamentos e ambientes que reforçam esses laços. Isso pode significar afastar-se de certas amizades, abandonar práticas prejudiciais ou mudar a forma como lidarmos com nossos pensamentos. E em Mateus capítulo 5, 29 e 30, Jesus ensina sobre a seriedade de cortar pela raiz tudo que nos faz tropeçar. Embora essas mudanças possam ser desafiadoras, elas são passos necessários para consolidar a liberdade que encontramos em Cristo. É forte, né? Então você precisa se libertar das suas prisões emocionais. E só o nome de Jesus tem esse poder para te ajudar. Você precisa se libertar da amargura. E o perdão é um dos mais desafiadores da vida cristã. Ele exige que abrimos mãos da dor, da mágoa e muitas vezes do senso de justiça que sentimos a sermos feridas. Eu já passei por isso. O perdão, ele é desafiador. Coloque aqui pra mim nos comentários. Você já teve que perdoar? Mesmo sangrando por dentro? Mesmo entristecida, frustrada, decepcionada? Só que o perdão, ele exige que a gente abra mão da dor. E também não te aconselho a carregar a falta de perdão. É um fardo invisível que rouba a sua paz e limita a sua caminhada espiritual. Você sabia disso? Que o perdão, ele limita a sua caminhada espiritual? A Bíblia nos ensina que o perdão não é apenas um ato de obediência a Deus, mas também uma chave para a nossa libertação emocional e espiritual. E quando guardamos rancor, é como se estivéssemos presos a correntes invisíveis. A amargura se infiltra em nosso coração, contaminando nossos pensamentos e atitude. Você sabia disso? Então vocês precisam cuidar para que ninguém te exclua da graça de Deus e que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando muitos. Essa mensagem se encontra em Hebreus, capítulo 12, versículo 15. A amargura não apenas nos afeta, mas também influencia aqueles ao nosso redor, criando um ciclo de dor que pode se perpetuar por gerações. O perdão, entretanto, não é um sentimento, é uma decisão. Decida perdoar. Decida hoje a liberar o perdão. Jesus nos mostrou isso de maneira clara, quando mesmo estando na cruz, orou: Pai, perdoe-lhe, pois não sabem o que estão fazendo. No entanto, perdoar não significa ignorar a dor ou minimizar o que aconteceu. Significa reconhecer a ferida e levá-la a Deus e confiar que Ele é justo juiz. Romanos 12, 19. É forte, né? É muito forte. E perdoar também é libertar a nós mesmos. Quando escolhemos perdoar, deixamos de permitir que a ofensa controle nossas emoções e decisões. Então, deseje hoje liberar o perdão. O peso do perdão também nos desafia a perdoar a nós mesmas. Será que você já se perdoou hoje? Muitas pessoas carregam culpas do passado. É presa a erros que já confessaram e já foram perdoadas por Deus, mas sempre tá ali, carregando aquele peso que nem faz mais parte dela, nem é mais para ela. E em 1 João 9, encontramos a promessa de que se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Aceitar o perdão de Deus é perdoar a si mesma. É uma parte vital do processo de libertação. E quando escolhemos perdoar, permitimos que o amor de Deus flui livremente em nossa vida. O perdão nos abre para experimentar a paz e a alegria que Ele deseja nos dar. Como Paulo escreveu em Colossenses 3,13. Suportai uns aos outros e perdoe as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoe como o Senhor lhe perdoou. Essas atitudes nos libertam da amargura e nos capacita a viver plenamente a graça em Deus. Então, o caminho da verdadeira libertação vai além da ausência de sofrimento.
Ela é uma transformação completa que começa no interior e se reflete em todas as áreas da vida. E muitas vezes confundimos alívio momentâneo com liberdade. Mas Deus deseja nos conduzir a uma libertação que é duradoura e profunda. E esse caminho exige entrega, esse caminho exige fé, exige disposição para abandonar tudo aquilo que te aprisiona. E hoje é segunda-feira, hoje o Senhor nos convida a deixar aos pés da cruz tudo aquilo que nos aprisiona, que nos frustra, que nos afeta. Porque a libertação começa com um encontro genuíno com Deus. E quando Jesus se apresentou na sinagoga e leu o rolo do profeta Isaías, ele declarou: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar as boas novas aos pobres. Bíblia, gente, tudo é questão de Bíblia. Abra a tua Bíblia lá. Lucas 4,18. A sua missão era continuar sendo o libertador daquelas pessoas cativas, daquelas pessoas prisioneiras. A libertação que ele oferece não é superficial. A libertação que Jesus oferece, ela é completa. Será o que você está seguindo, está te destruindo e você está irresistível? Você está agarrada aí a essa raiz para não magoar fulano, para não magoar Beltrano? O que tem te aprisionado que você não consegue se libertar? O que tem te aprisionado que você está aí? Depressiva, frustrada, infeliz, doente. As doenças que o corpo muitas das vezes te apresenta é um padrão emocional que você não consegue ser curada. Então, no entanto, o caminho da libertação passa pelo reconhecimento das cadeias que estão te prendendo. O que está te aprisionando? O que está te adoecendo? Você precisa parar de querer resolver tudo sozinha. A verdadeira libertação vem quando admitimos a nossa dependência de Deus e permitimos que Ele trabalhe em nós. Lá em 2 Coríntios 3,17, diz assim: ora, o Senhor é o Espírito, e aonde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. A presença de Deus em nossa vida é o fator transformador que nos capacita a romper com tudo o que nos impede de viver uma vida em plenitude. Então, ao longo desse processo, é comum você enfrentar resistência. É comum você enfrentar resistência. O inimigo tenta nos convencer de que nunca seremos livres ou de que é melhor nos conformarmos, né, com essa religião que te adoece. É melhor te conformar com esse relacionamento abusivo. É melhor você se conformar com esse emprego que te entristece. É melhor você ficar conformadinha. É melhor você manter presa nesse padrão emocional doentio. Isso não é de Deus, tá, gente? Isso é um inimigo que quer te manter aprisionada. Então, ao longo do processo, é normal você ter resistência. É normal você ficar nessa resistência. Porque o caminho da verdadeira libertação também nos chama a abandonar os velhos hábitos, a abandonar a mentalidade. Em Efésios 4, 22, 24, diz: Paulo nos instrui quanto à antiga maneira de viver. Vocês foram ensinados a despedir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade, proveniente da verdade. E esse processo de renovação exige esforço e disciplina, mas nos conduz a uma vida transformadora e alinhada com o propósito de Deus. É forte, né? Anota aí. Outro aspecto essencial desse caminho é a entrega constante. A cada dia precisamos render a Deus as nossas lutas, nossos medos, os nossos desejos. E essa rendição não é um sinal de fraqueza, mas de confiança no cuidado e no poder de Deus. Em Mateus, capítulo 11, versículo 28 a 30, Jesus nos convida: venha a mim todos os que estão cansados, sobrecarregados, e eu lhe darei descanso. Então você está cansada, está sobrecarregada, está toda doente, está toda aprisionada? Vai para a palavra de Deus.
Vai lá para Mateus, capítulo 11, versículo 28 a 30. Jesus nos convida, venha a mim a todos que estão cansados e sobrecarregados. E finalizando essa maravilhosa live de hoje, que eu creio que Deus vai tocar em muitos corações, que Deus vai transformar, vai curar muitas vidas que acessaram aqui esse vídeo. No descanso que o Senhor nos convida hoje, a gente encontra força para continuar caminhando em liberdade. Será que você está disposta a encontrar esse descanso que só Deus pode te oferecer? E por fim, a verdadeira libertação nos leva a uma nova identidade. Nós somos definidos por nossas prisões ou pelo que enfrentamos. Nós não somos definidos pelas nossas prisões. E nem pelo que você está passando, pelo que você está enfrentando. Mas Deus hoje declara sobre cada uma aqui presente. Ele chama você de filha, Ele chama você de amada, Ele chama você de redimida. E em Gálatas 5:1, Paulo nos exalta. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Essa liberdade que Deus deseja para cada uma de nós hoje. Você está pronta a uma vida plena, a uma vida livre, a uma vida cheia de propósito? Será que hoje você, depois desse vídeo, depois dessa live, você está pronta a sair do lugar de aprisionamento e a viver tudo aquilo que o Senhor já tem para a tua vida? A vida tá passando, hein? E tá passando rápido. Escolha hoje a viver os propósitos que Deus tem para você. Escolha hoje a se curar. Escolha hoje a se transformar pela renovação da sua mente. Amém? Glórias, aleluias. Eu desejo para você paz e prosperidade. Eu vou finalizando esse vídeo, mas eu quero deixar bem claro para você. O processo cura uma alma ferida. Mas decida hoje sair dessa prisão emocional. Amém? Decida hoje a viver por você e a fazer por você. Graça e paz. Que Deus abençoe a tua vida e até amanhã.